Marcos 2, capítulo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, e de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, não existe outro Deus além de Ti. Não existe outra rocha além de Ti que conheçamos, ó Pai querido. Nós sabemos que a glória é Tua, a palavra é Tua, ó Pai querido, e nós somos os Teus filhos e nós queremos ouvir a Tua voz. Então, Pai Senhor, me usa, fala comigo e fala com a Tua igreja, Pai querido, porque o que nós precisamos agora é da Tua direção. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu preguei na última quinta-feira em que eu preguei sobre Jesus em uma casa. E foi na casa de Levi. E Jesus ali na casa de Levi, né, Levi o convidou para a sua casa e trouxe salvação. Não somente para Levi, mas para mais pessoas que estavam ali naquele lugar. E agora aqui nós estamos vendo Jesus de novo em um lar, em uma casa. E mais uma vez, Jesus não estava sozinho em um lar. Existiam ali diversas pessoas. A palavra do Senhor diz ali que existia muitas pessoas. A porta estava cheia, na frente da janela estava cheia, a sala estava cheia, provavelmente a cozinha estava cheia, o lado de fora estava cheio, porque não era algo comum o que estava acontecendo ali. Jesus, né, já vinha ali, aqui é Marcos 2, né, Jesus já estava ali começando o seu ministério, já tinha passado por Pedro, né, já tinha passado ali começou o seu ministério, começou a pregar, já tinha passado ali por Pedro e já o convocou ali para ser pescador não de peixes, mas de homens. Já tinha ali passado na casa de Pedro e curado a sua sogra, já tinha feito muitos milagres. Nós vamos chegar nessa casa aí também. Jesus passou ali, fez muitos milagres, curou a sogra de Pedro, né? Jesus já tinha feito muitas obras ali na região da Galileia. E as pessoas, ouvindo falar que Jesus estava por ali, começavam a cercar Jesus. E isso é muito comum. Nós vemos na palavra de Deus em todos os evangelhos, né? Quando nós vemos ali o cego de Jericó, né? A palavra do Senhor diz, né, que muitos estavam ali cercando Jesus, uma multidão cercava Jesus, e Jesus falou, né, quem me tocou? E daí todo mundo falou, mestre,
Todo mundo está te tocando aqui. Não, mas alguém me tocou de forma diferente. A diferença é que não é a quantidade de pessoas no local. A diferença é o que eu estou fazendo de diferente no local aonde existe muitas pessoas. Existiam muitas pessoas lá. Todas as pessoas que estavam enfermas foram curadas? Naquela multidão onde estava o cego de Jericó? Jesus passou lá e devia ter mais cegos naquela região. Devia ter mais paralíticos, devia ter pessoas leprosos ali no meio daquela multidão. Podia existir mais pessoas enfermas e aquelas pessoas nem todos foram curados. Mas aquele que entendeu que o filho de Davi estava passando naquele lugar, aquele que entendeu que o filho de Deus estava passando naquele lugar, ele não pensou em duas vezes, reconheceu que ele era o filho de Deus e falou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu falei do toque, o toque na verdade é a mulher do fluxo de sangue, só que era no meio da multidão também. O cego de Jericó, ele clamou: Jesus, filho de Davi. E a mulher do fluxo de sangue falou: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Não existia mais pessoas enfermas no meio daquela multidão para aquela mulher tocar, para que outras pessoas pudessem falar: se eu somente tocar. Existiam mais pessoas, mas a atitude deles era diferente no meio da multidão. Então sempre tem que existir algo diferente no homem em relação a Deus, para que Deus se mova. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava em uma casa, e Jesus estando ali, estavam muitas pessoas. E Jesus estava cercado ali por pessoas que pensaram: está numa casa ali em Cafarnaum um homem que curou uma mulher que estava doente. Está ali em Cafarnaum um homem que falou assim: olha, volta lá com o barco para o meio do mar, só que agora joga a rede do outro lado. E quando eles jogaram a rede para o outro lado, eles pegaram muitos peixes. E que os pescadores já tinham passado uma noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Mas teve um pescador que falou: olha, segundo a palavra dele, eu vou jogar a rede. E quando eles puxaram a rede, segundo a canção, eles puxaram a rede cheinha de peixinhos. E por causa dessas obras de Jesus, as pessoas começaram a irem aonde Jesus passava. E na atualidade não é diferente. Quantas pessoas não estão indo atrás de grandes campanhas em igrejas, campanhas, dizendo curas, milagres. Quantas pessoas não estão correndo porque desejam verem os milagres acontecendo. Quantas igrejas estão abarrotadas de pessoas porque estão promovendo isso. Não estou falando que está errado. A motivação é errada quando não se busca o Senhor que faz o milagre. Muitas pessoas vão nessas reuniões, nessas campanhas, e voltam da mesma forma. Aqueles que vão com a motivação, dizendo: o Senhor pode me curar, ele sai de lá curado, sai de lá transformado. Mas aqueles que vão somente para ver, porque muitos vão ver mesmo se Jesus ainda faz isso. Muitas pessoas vão lá para ver: vamos ver se é tudo isso mesmo que me contaram. Está acontecendo milagres naquele lugar. E Jesus estava com uma multidão ali envolvendo ele. E a palavra do Senhor diz que chegou homens ali e, vendo a multidão, queria ter acesso a Jesus. E acesso a Jesus, para termos acesso a Jesus, nós precisamos vencer algumas coisas. Eles tinham uma multidão na frente deles. A primeira coisa que nós precisamos vencer é a incredulidade. Para alcançarmos Jesus, a Bíblia diz que nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos crer, com a boca se confessa, mas com o coração se crê que Cristo é o Filho de Deus. E a primeira coisa
que precisa ser quebrado para que eu e você possamos nos achegar aonde está Jesus, é romper com a incredulidade. E aquela multidão, ali, aquela barreira, uma das barreiras que eles tinham que vencer, era a incredulidade. Aqueles homens saíram com uma determinação, e talvez quando eles estavam ali com a maca, carregando aquele homem, as pessoas estavam olhando igual falaram para o cego de Jericó: cara, não vale a pena você importunar o mestre, ele está lá dentro, você está muito longe, você não vai conseguir chegar lá no mestre, e mesmo que você chegue lá, ele não vai fazer nada por você, porque já chegou, já passou a sua vez. Se fosse para te curar, quando ele estava vindo no caminho, ele já teria feito algo por você. Ele já passou por onde você estava e não fez nada. Quantas pessoas, enquanto você está motivado na sua jornada, enquanto você está motivado a chegar diante de Deus, e você diz uma palavra de Deus, a pessoa falou: será que é isso tudo mesmo? Será que é de Deus esse sonho que você tem? Será que é de Deus essa visão, esse entendimento? José tinha um sonho que Deus revelou para ele, e ele contou para os seus irmãos, e os irmãos dele falaram: esse sonho não vai se cumprir, e lançaram ele num poço. Tentaram frustrar um sonho, mas aquilo que nasce no coração de Deus, aquilo que Deus forja no seu coração, não pode ser parado por palavras ou por barreiras de ninguém. O cego de Jericó, quanto mais as pessoas falavam: fica quieto, mais ele gritava, porque mais audível era para Jesus, enquanto Jesus andava à frente. Quanto mais as pessoas apertavam Jesus, aquela mulher mais tentava atravessar aquela multidão para alcançar Jesus, porque ela estava vencendo todos aqueles incrédulos que estavam na frente dela, que estavam ali. Vamos ver se ele realmente cura, vamos ver se ele realmente tem poder para curar, para perdoar pecados, vamos ver se ele tem realmente poder para transformar a vida de um pecador, para mudar a história de uma pessoa. E a primeira barreira é vencer a incredulidade. E quantas pessoas têm a barreira da incredulidade? Porque tem outras pessoas dizendo que você não é capaz, que não é possível de você viver aquilo que Deus planejou para você. E outras pessoas criam as suas próprias barreiras, dizendo: eu não vou conseguir. Muitas pessoas se frustram na jornada, porque dizem: eu não sou capaz. E realmente, nós não somos capazes. Mas o apóstolo Paulo disse assim, que ele era o pior dos homens, mais miserável. Mas ele disse: eu sei de uma coisa, a graça de Deus me basta. O apóstolo Paulo, ele não se julgava o melhor, ele não se julgava aquele que tinha superioridade, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo estudado ali aos pés de Gamaliel, ele não usava isso como arrogância, mas ele dizia: olha, eu sou pecador, mas a graça de Cristo me basta. Porque muitas pessoas ainda ali no meio do povo cristão falavam: não era Paulo aquele que nos perseguia? Não era Paulo aquele que consentiu na morte de Estevão? Não era Paulo aquele que mandou prender os apóstolos? Não era Paulo? E colocaram tantas barreiras e diziam: não era Paulo que fazia isso, não era Paulo que fazia aquilo. E Paulo reconhecia os seus pecados, as suas falhas, reconhecia suas debilidades, mas ele olhava para Jesus e falava: a graça de Cristo me basta. Então eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que não tinham valor para mim, e prossigo para o alvo, prossigo para Cristo, prossigo para aquilo que Cristo me chamou, que era para proclamar o seu evangelho, que era para viver as boas novas que Cristo declarou que ele teria para viver. E Paulo entendeu isso, e ele já não vivia mais a sua história do passado, mas ele vivia um futuro que Cristo apresentou para ele. E ele diz assim, né, a palavra do Senhor aqui: todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse, né, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Apóstolo Paulo, ele entendeu que mesmo nas suas debilidades, naquilo que as pessoas olhavam para ele e falavam, não é possível que ele tenha sido transformado. Ele começou a ver que não era ele, era quem estava nele que o movia para que ele pudesse alcançar a nós nos dias de hoje. Apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais longe chegou anunciando a palavra de Deus. Talvez foi um dos apóstolos que mais vidas ganhou. E talvez na sua jornada foi aqueles que todo mundo disseram, ele está nos enganando para depois ceifar as nossas vidas. Não se preocupe com a visão que o mundo tem de você e nem com a visão que você possa ter de você. Você tem que ser aquilo que Deus diz que você é. E Ele diz que você é mais que vencedor. Ele diz que você é filho de Deus. Ele diz que você é filho de Deus. E você tem que entender que na sua jornada não há espaço para incredulidade, porque você é filho de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, venceu. E nós vamos vencer se nós estivermos ligados, olhando somente para Cristo Jesus. A referência de vitória que nós temos neste mundo é Jesus. Então, prossiga olhando para Jesus. Porque quando aqueles homens viram essas dificuldades, dizendo, vocês não vão conseguir chegar lá, eles pegaram, opa, por aqui não dá, subiram no telhado, abriram um buraco ali no meio do telhado. Naquele tempo o telhado não era simples iguais esses aqui. Eles tiveram que cavucar o telhado, raspar. Não foi uma coisa simples. Provavelmente parte do telhado caiu nas pessoas que estavam ali embaixo. E eles desceram aquele homem aleijado e desceram aqueles homens ali. E a palavra do Senhor diz, né, que quando eles desceram ali, Jesus olhou para eles. E a palavra do Senhor diz aqui, deixa eu ver, no versículo 3, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por quatro deles, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. A enfermidade daquele homem era visível. Todo mundo que via aquele homem sabia qual era a enfermidade dele. E Jesus olha para aquele homem e olha para aqueles homens que o carregaram e fala assim, e Jesus, vendo a fé deles, diz, os teus pecados estão perdoados. Imagina você que convidou seus amigos, sabendo que você era paralítico. Fala assim, eu sei que Jesus está lá, eu sei que Ele pode me curar. Pega vocês 4, me carrega até lá, porque Ele vai transformar minha vida. Motivou os outros 4 a te carregar, encheu eles de fé para ultrapassar aquela multidão, de subir uma escada lateral e cavucar o telhado e descer ali naquele local, porque sabia que Jesus podia curar ele. Daí você chega lá, cheio de fé, e Jesus vê a sua fé e fala assim, perdoados estão os teus pecados. Ele foi ali buscando a cura física. Ele foi ali para ter o seu vigor restaurado, né? A Bíblia não diz se ele se tornou paralítico na sua jornada ou se ele era de nascença, mas ele queria uma coisa. Ele queria ser curado, que é igual o texto antes desse aqui. Diz a cura do leproso. O leproso chega para Jesus e falou, eu quero ser curado. O Senhor pode me curar? Daí Jesus falou, quero, seja curado. E eu acredito que o cara, sabendo que o leproso falou isso, chegou lá, eu quero ser curado. O Senhor pode me curar? Vai falar, quero. E ele chegou lá. E Jesus, olhando a fé deles, disse, perdoados estão os teus pecados. E olhando a fé deles, né, se leva a pensar, né, Jesus olhou a fé dos 4 e curou e perdoou aquele homem. E a fé deles, dos 5,
né? Porque a Bíblia diz que aquele que pecar certamente morrerá. Então Jesus não iria perdoar o pecado daquele homem que estava na maca se ele não tivesse fé para tal fato. Aquele homem, ele cria naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se aquele homem não tivesse fé, se aquele homem não movesse o coração de Cristo, ele não poderia ter os seus pecados perdoados. Porque não tem como eu e você sermos perdoados porque a nossa mãe ou o nosso pai orou para que pudéssemos ser perdoados. Porque aí seria muito simples. Eu pecaria, fala: mãe, agora é contigo, garante o meu lado aí. Eu continuaria a minha vida de uma forma desregrada. Mas não. Aquele homem, só para voltar um pouquinho, ele tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos decidiram levar ele até a presença de Deus. Eu e você temos que andar com pessoas que nos levam até a presença de Deus. Porque amigos que nos levam para distante de Deus existem muitos. Conversas no serviço que nos levam para longe de Deus existem muitos. Ofertas neste mundo para fazer com que nós nos desviemos dos caminhos do Senhor existem muitos. Eu trabalhei numa refinaria de combustível. Quantas ofertas não vieram para mim para eu encher um pouquinho a mais o tanque de combustível? E era por mixaria. Mas assim, às vezes a pessoa se agrada por besteira. Quantas vezes fala assim: oh, enche um pouquinho a mais, carrega um pouco a mais. Uma vez um rapaz chegou assim para mim com dinheiro e colocou no bolso do meu uniforme. Daí eu falei: o que é isso? Ele: é um agrado, só para você tomar um café. Daí eu falei: eu não tomo café, você pega de volta. Eu falei a verdade, que eu realmente não tomo café, e pega de volta, do jeito que você colocou você pode tirar. Não, mas é um agrado, só não pode tirar. Eu não abasteço melhor com agrado. Eu já sou pago para abastecer, para carregar o caminhão com combustível. Mas quantas vezes não chegaram pessoas ali ofertando, falando assim: oh, carrega melhor aí, te dá um agrado. E quando não vinha, né, aquele que conhecia a minha família, chegava um motorista de caminhão que era conhecido da minha família, era amigo dos meus pais de infância, e chegava lá: e aí, Sassazinho? Já me via de longe, já o olho dele brilhava, já falou assim: agora eu consegui. Mas não pode ser assim. Amigos para te levarem para longe do propósito de Deus vão surgir muitos. Amigos para te ofertarem coisas que vão te tirar do caminho do Senhor vão surgir muitos. Mas aqueles que te levam até a presença de Deus, esses valem a pena estar contigo. Porque são esses que, quando você estiver na angústia, a palavra do Senhor vai dizer assim: que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Porque os outros amigos vão ver você em dificuldades e vão se mandar. Eles vão falar: poxa, você lembra de fulano? Está na pior. Mas não vai te ligar, não vai telefonar, vai só falar para o outro: você viu que situação difícil ele está. Mas amigos de verdade que te levam para perto de Deus vão te ligar, vão se importar com você, vão falar: vamos orar para que Deus mude a sua história, vamos buscar o Senhor para que Deus transforme a sua vida. E esses homens aqui, eles eram verdadeiros intercessores, porque eles levaram ele até a presença de Cristo. E se você não é aquele que está na maca, você tem que ser aquele que leva as pessoas até a presença de Jesus. Seja aquele que está disposto a levar um amigo até a presença de Deus. E agora vamos voltar para o homem na maca. Ele desejava ser curado, era evidente isso. E Jesus fala: perdoado estão os teus pecados. O que passa no coração deste homem agora? Poxa, eu queria andar. E Jesus diz que meus pecados estão perdoados. Eu vou sair daqui de novo, de volta, da mesma forma que entrei. Mas Cristo, a primeira coisa em que Ele está interessado, não é no modo em que você vai viver neste mundo, mas o que você vai viver após este mundo.
essa mensagem, ela é atemporal, ela não é para aquele tempo, não é para aquele momento, é para a eternidade. Essa mensagem não é para hoje, é para a eternidade. Cristo, Ele não está se importando ali naquele momento para tratar no coração deste homem e daquelas pessoas que estão ali naquele local. Não está se importando com o momento da cura física, mas está dizendo assim: olha, existe um lugar que esse lugar é passageiro, mas existe um lugar aonde eu vou preparar ainda, que nós conhecemos lá no livro de João 14, que ele diz assim: eu vou preparar um lugar, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Existe um lugar onde vocês vão passar comigo a eternidade, mas neste lugar só vai entrar somente os remidos, aqueles a qual vão ser lavados pelo meu sangue. Mas aqueles homens ali, eles precisavam entender que para isso era necessário que os pecados fossem perdoados. Como eu ministrei hoje, no livro de Salmos capítulo 24, diz assim, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E Jesus estava fazendo o que com ele? Dando acesso à presença de Deus. Jesus estava tirando uma paralisia que ele não conseguia reconhecer e perceber que ele vivia naquele momento. E quantas pessoas estão adentrando dentro da igreja, querendo ter a sua cura física, ter restaurado o seu vigor, e estão esquecendo que existe uma paralisia, que é distanciamento e ausência de Deus em sua vida. E essa paralisia faz tanta falta, e a pessoa só está vindo na igreja falando: hoje vai ser o dia em que as águas vão se mover, como diz a canção e como diz a passagem do livro de João, né? Quanto tempo eu esperei, sei que hoje é meu dia, chegou a minha vez. Move as águas, Senhor. Move as águas, e você vai ficar esperando mover as águas e não vai ter relacionamento com Deus. E talvez o seu Senhor vai estar falando contigo e você vai estar igual aquele homem ali na frente daquele tanque. E Jesus falando que pode te curar e pode transformar a sua vida. Ele só quer te dar que você tenha acesso a Ele, mas você não está ouvindo que Ele é o seu Senhor. Porque não tem intimidade, porque não se permitiu ser transformada, não se permitiu a ser lavado pelo sangue do Cordeiro para ter as mãos limpas e o coração puro. Jesus não estava ali interessado naquele momento em trazer a cura para o físico, mas de religar o homem com Deus, de trazer ali a ele a consciência de que existe uma vida mais abundante, a qual ele não conhecia. E quando Jesus comunica esta vida, existia mais um grupo de pessoas lá, os mestres da lei. Os mestres da lei já revoltados, porque eles já começaram, ali naquele momento eles já procuravam algo para incriminar Jesus. E eles sabiam que só existia uma coisa que poderiam fazer para incriminar Jesus, que era fazer da mesma forma que fez Balaão. Era que Jesus pecasse contra a lei de Moisés. E eles ficavam caçando, uma hora ele vai pecar contra a lei de Moisés. E daí Jesus falou que ia perdoar pecados. A Bíblia diz, né, que quem perdoava pecados? Deus. E daí eles começaram a falar assim: quem é ele para perdoar? Ele está falando blasfêmia. Quem é ele para perdoar pecados? Como ele ousa ser semelhante a Deus? E vão existir dentro da igreja homens, mulheres que vão estar há muitos anos dentro da igreja, muitos anos vivendo a letra sem conhecer o Espírito de Deus. E daí vão ver Cristo agindo sobre as vidas, vão ver Cristo operando através das vidas, vai ver o Espírito Santo do Senhor operando através das vidas, e daí ele vai ficar falando assim: como ele pode estar falando tal coisa? E sendo o Espírito de Deus movendo a vida daquela pessoa, falando do poder de Deus, revelando o poder de Deus, transformando vidas, Deus trazendo restauração para casamentos, Deus restaurando restauração no meio das famílias, Deus curando vidas, Deus ali sarando corações que estavam amargurados, e a pessoa só está apontando, falando: quem é ele para agir assim? Como existia naquele tempo, enquanto eles poderiam falar: nossa, esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus.
Eles estavam preocupados em dizer: quem é esse cara que está tentando tirar o nosso lugar? Quem é esse cara que está tentando tirar a nossa autoridade sobre estas pessoas? E naquele momento, Jesus, conhecendo o coração deles, olhou para eles e disse: o que é mais fácil? Eu perdoar o pecado deles, o pecado dele, ou dizer: pega a sua cama, levanta e vai para casa? O que se torna mais fácil e possível para vocês? E com certeza eles olharam um para o outro e falaram: nenhum dos dois, isso é impossível. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: toma a sua cama, levanta-te, toma a sua cama e vai para casa. Jesus já curou uma paralisia na vida daquele homem, que era a falta de relacionamento com Deus. Agora Jesus completa a obra, revelando ali que Ele é Deus, acima de todas as coisas. E ainda que o homem duvide do poder e da autoridade dele, Ele vai continuar agindo, porque o propósito dele é manifestar o seu poder. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, que a criação geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. E naquele momento eles estavam gemendo com dores de parto pela manifestação do Filho de Deus. E Cristo se revelou ali como o Senhor que perdoava os pecados e que curava os enfermos. E aqui agora eu narrei para vocês todos os personagens que estavam ali naquele ambiente: Jesus, a multidão, os 4 homens e o paralítico. E existe um personagem que é a casa. A palavra do Senhor diz aqui: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Essa casa não era uma casa comum, era uma casa onde Jesus estava acostumado a ficar. Eu fui pesquisar se realmente essa era a casa de Jesus ou era um ambiente que ele costumava ficar. Eu vi ali que muitos estudiosos achavam que essa casa era a casa de Pedro, porque foi ali na região onde ele curou a sogra de Pedro e tudo mais. Mas a casa é o lugar onde facilmente nos encontra. Se for na minha casa, em alguma parte do dia, alguém vai tocar a campainha lá no porteiro, vai perguntar: o Cristiano está aí? Eles vão falar: o Cristo está aqui. Então é um local aonde sempre vão me encontrar em algum momento. E Jesus, essa casa, provavelmente toda vez que Jesus ia para a região da Galileia, passava em Cafarnaum, era um lugar aonde qualquer um, quando Jesus fosse para lá, poderia passar e iria encontrar Jesus. E a casa é importante porque a Bíblia diz que eu e você somos a habitação do Senhor. E toda vez que alguém for procurar saber o motivo da esperança, da glória de Deus que há em nós, ela vai procurar quem dentro da casa? Ela vai procurar Jesus em nós. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. As gerações e gerações. Continua ainda repercutindo o versículo de Romanos 8. A criação aguarda, anseia ardentemente, com grande expectativa, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. O apóstolo Pedro diz, que o juízo vai começar pela igreja. Tudo começa na igreja, é porque é onde Cristo vive, é onde Cristo habita. Começa na sua vida.
Eu e você somos a igreja, e Cristo habita na sua igreja. Eu e você somos casa de Deus, e Cristo habita em você. Deixa as pessoas saberem que Cristo habita em você. Permita as pessoas saberem que elas podem se achegar perto de você para ouvir a palavra de Deus, para ter a comunicação da esperança, da glória que há em você. Permita as pessoas saberem que elas podem confiar em você, para que você possa orar por elas. Permita as pessoas saberem que ela pode se chegar em você para falar assim: olha, eu preciso de uma ajuda. Você falar assim: eu posso te ajudar, eu posso interceder por você. Eu ministrei a palavra de quarta-feira que diz, que o ferro afia o ferro, e o homem afia o homem. E muitas pessoas, muitos cristãos, quando chega alguém para conversar, ele, de vez de afiar o homem, restaurar o fio de corte, falando assim: olha, Deus pode agir na sua vida, ele fala assim: realmente, é uma fofoca, realmente você viu? Fulano realmente ele é trapaceiro, ele é sem vergonha. Você, de vez de falar assim: não, vamos olhar agora para Deus, para que Deus mude a situação, você ajuda a colocar aquela pessoa, outra pessoa no abismo. Você, de vez de restaurar a ferida, você aumenta a ferida. E Deus não te chamou para ser a pessoa que aumenta a ferida, mas Deus te chamou para ser aquela pessoa que vai falar: levanta, toma a sua maca e anda, vai para a sua casa. E essa casa que você vai estar mandando a pessoa é de volta para os caminhos do Senhor. Porque Deus, desde o começo, desde a antiguidade, Ele ainda está dizendo: volta para casa, volta para casa, volta para casa. E nós vamos voltar para casa agora. E nós vamos ser a casa, que você possa ser a direção que este mundo precisa. O homem, ele sempre vai afiar outro homem. Você sempre vai ter que ser a direção para que as pessoas encontrem a Cristo. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se ninguém se dispõe a ir? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou tua casa, me envia para fazer a sua obra. Porque eu quero ser aquele que vai dizer: levanta, toma a tua cama e volta para casa. Glória a Deus. Vazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua
este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa Senhor é Deus sua Todo-Poderoso, casa. Nós deixamos ela pra você. nós somos, ó Pai querido, a sua casa, nós somos o seu lar, a sua habitação, Essa casa Pai querido, e nós, Pai querido, declaramos que este lugar é seu, o trono que está dentro deste lugar é seu, Pai querido, nosso coração pertence a Ti, ó Pai querido, porque nós nos entregamos para dizer, renunciamos o que temos, renunciamos o que somos, Senhor, declaramos não, ó Pai querido, a incredulidade, ó Pai querido, declaramos, ó Pai querido, que não há empecilhos para que possamos tocar a Tua presença, que não há dificuldades, porque o Senhor, ó Pai querido, já se entregou na cruz, já derramou seu sangue na cruz do Calvário, ó Pai querido, e esse sangue, ó Pai querido, derramado ali, ó Pai querido, foi que nos sarou das enfermidades, foi que nos sarou da enfermidade, ó Pai querido, levou, Pai querido, os nossos pecados, Senhor. Porque o Teu sangue derramado ali naquele lugar, ó Pai querido, tornou as nossas vestes brancas, Senhor. Tornou as nossas vestes brancas e hoje nós podemos entrar, ó Pai querido, diante da Tua presença, Senhor. E hoje nós podemos nos achegar diante de Ti e dizer: Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. E declarar: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vamos mais voltar atrás da maneira que viemos. Não vamos mais retornar para casa com os nossos pecados. Não vamos mais retornar para casa com as escamas em nossos olhos. Não vamos mais retornar para nossa casa com a paralisia que nos afastava da Sua presença, com o engano de Satanás. Não vamos voltar para casa, Senhor. Não vamos voltar para casa com, ó Pai querido, a melancolia, com a tristeza, Senhor. Porque agora, diante da Tua presença, o Senhor levou sobre si, ó Pai querido. O Senhor levou sobre si, ó Pai querido, aquilo que nos amargurava. O castigo que o Senhor levou sobre si, ó Pai querido, nos trouxe a paz. Ó Pai querido, então a tristeza ela foi embora. Então a tristeza ela foi embora. Então aqueles que estão cativos com depressão agora podem ser tocados pela Tua presença e ter a sua alma restaurada agora neste momento. Aqueles que estão ali com a sua alma angustiada, dizendo: eu não sei o que fazer, agora neste momento o Senhor pode ali, ó Pai querido, no seu coração, ali no meio do seu coração, tocar naquele coração e dizer: aonde havia tristeza, aonde havia choro, aonde havia dor, aonde o luto não termina, aonde a amargura e a mágoa do passado, por causa que um parente o feriu, por causa de uma palavra que foi lançada, que angustiava a sua alma e estava te atormentando até o dia de hoje, eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, seja liberto e seja livre agora. Aquela palavra que te marca até hoje e que você falava assim: eu estou aprisionado por causa dessa palavra, porque meu pai disse que eu não sou um vencedor, porque meu pai disse que eu sou um derrotado, porque minha mãe disse que eu não conseguirei, porque ela disse que eu não sou bonita, porque ela disse que eu não vou vencer. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro: seja quebrada essas palavras malditas. Seja quebrada agora essas palavras malditas, aonde o pai só profetizava e a mãe só profetizavam desgraças para essa vida, dizendo: não tem jeito, não tem solução.
agora, neste momento, ó Pai querido, eu declaro o teu poder entrando neste lar, entrando nessa casa, Pai querido, restaurando este lar, restaurando com o teu fogo consumidor. Pai, corações que estão aprisionados, ó Pai querido, em relacionamentos vazios, sempre dependendo de outro relacionamento, e nenhum satisfaz a sua vida. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, vai ali nesse lar agora, Senhor. Vai ali nesse lar agora e diga: alegra-te agora, pois o teu Criador é o teu marido. Alegra-te agora, pois o teu Criador é o teu marido. Rei dos Reis, o Senhor veio para transmitir vida aonde não havia, lares desfeitos por causa de dependência química. Ah, Senhor, liberta em nome do Senhor Jesus. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, corações, ó Pai querido, que estão, ó Pai querido, trancados, amargurados agora, dizendo: não é possível que Deus mude a minha história, não é possível que a minha história, a minha jornada seja mudada. Que essa incredulidade agora caia por terra, que essa incredulidade agora caia por terra, que seja aberto o telhado, que desça ali até a presença de Cristo, para que Cristo demonstre o seu poder e a sua glória, para que Cristo libere o perdão, para que Cristo tire a paralisia, para que Cristo mostre a sua graça, mostre o seu poder, para que saia dali daquele lugar dizendo: agora eu tenho um destino, e o meu destino não é a vida vazia que havia neste mundo, mas é a eternidade com o meu Senhor, com o meu libertador, com o Rei dos Reis, porque Cristo Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se de uma coisa: antes você era uma terra vazia, seca, estéril, sem vida, mas hoje você é casa de Deus, habitação do Altíssimo. O Filho de Deus habita em ti, o Filho de Deus vive em ti, o Filho de Deus opera através da sua vida, Ele age através da sua vida. E operando Deus, quem impedirá? Deixe Deus agir. Deus só age quando nós damos um passo para trás e declaramos: pode fazer, Senhor, a obra é sua, a casa é tua e o agir é seu, o domínio da minha vida é tua. Nós entregamos, ó Pai querido, a nossa vida em tuas mãos. Entendemos que tudo é teu, porque esta casa é tua. Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Sua casa, nós deixamos ela.